Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Quando a noite começa, a sombra do universo, sem a luz solar, nos induz ao recolhimento. E aqui, na Rádio Marazul, corre a brisa da história. Estamos no Alto Alegre do Parazinho, pois esse alto pertencia à matriz povoada da colonização do país. Na enseada, por onde os recursos gerados nos jardins e no vale do rio Silper e do rio Curu se escoava pelas embarcações marinhas. O Parazinho, uma enseada dentro da Angra dos Negros, a grande enseada que vai até a ponta visível da Lagoinha. E por outro lado, a visão ao oriente é interrompida pelas terras da ponta da Piriquara. Falar nos sítios da nossa terra é dançar com a memória do nosso povo. É saber receber em Paracuru, recepcionar, acolher, circular no espaço e no tempo, sentir impresso nos gestos, nas sílabas e fonemas, na melodia do discurso, nas experiências de dunas e mar, de coqueiros e cajueiros, nas saudades de maravilhosamente inventados. E sonhar com as matinas douradas da planície. Seja bem-vindo a Paracuru, Robson Lourenço, diz Flávio Sampaio. E todos nós, os ouvintes deste encontro dos dois mestres, dizemos: sinta-se acolhido em sua integridade de mestre e professor, de bailarino e coreógrafo, do trabalhador em tempo integral querendo entender o conteúdo do andadeiro do corpo em movimento. E o Robson Lourenço diz que Paracuru é um farol da cultura do Ceará e de todo o país, na expressão da dança, e que o Flávio se tornou uma referência nacional como mestre da dança e como produtor cultural do Brasil. Quando os dois conversarem, teremos uma troca de ideias especial. O Dr. Robson Lourenço concentrou sua busca de conhecimento na primazia do corpo humano sobre os códigos da dança. Lembra o Robson que começou com dança de salão nos bailes da cidade de São Paulo e com o professor Tony Spessotto no bairro do Cambuci, em São Paulo. E depois foi fazer sapateado com a Kika Sampaio, que é um grande ícone do sapateado do Brasil. Ao fazer esta dança, lhe pareceu que aqueles que faziam os melhores giros na dança eram os alunos de balé. E assim, ele vai fazer aula com a Áurea Figueiredo do Balé Arte e Expressão na Zona Oeste de São Paulo e entra em contato com 3 tradições: o Balé Estágio, a Escola Municipal de Bailados e o Balé do Quarto Centenário. Um grande achado do jovem bailarino tem entrado com as 3 grandes matrizes do Balé de São Paulo. Teve aulas com a Yara Ludovico e foi fazer formação de balé masculino com Ismael Guizer, da tradição do balé do Quarto Centenário. O contato com a arte é importante e ouvir os mestres na orientação de trilhar caminhos é o grande eixo para as escolhas da formação do artista. Formação rigorosa e séria que faz alcançar bases para atingir a carreira profissional de dança. E o Robson lembra Yoko Okada e Neide Rossi, do Balé do Quarto Centenário. E na evolução da conversa, o Flávio levanta a questão da chegada das novas tecnologias, inclusive das comunicações sociais via rede de computadores, e quer saber se é possível reduzir a preparação do bailarino. O Robson acha que não. O aprendizado de balé é centrado no corpo e este aprendizado acontece pela repetição até conseguir alcançar determinados entendimentos do corpo. A tecnologia, no entanto, consegue que os jovens com acesso à internet possam visualizar os acervos digitais da dança.
Antigamente, o acesso aos acervos ou era no local em que estavam fisicamente guardados ou pela compra no exterior, pois não havia este mercado para venda no Brasil. O Robson Lourenço nos dirá que começou a trabalhar com 13 anos na biblioteca do colégio e depois como menor estagiário do Banco do Brasil. Assim, surge um tema importante das regras de desenvolvimento da nossa população, que é o problema do trabalho infantil. Na verdade, a questão do trabalho infantil é retirar a oportunidade da criança e do jovem desenvolverem sua educação, seguindo as etapas da escolaridade. Nesse caso do Robson, em momento algum, o trabalho lhe tira a oportunidade de prosseguir, inclusive escolhendo o curso de sua formação artística. Depois se torna funcionário do Banco do Brasil, trabalhando até às 14 horas. Saía do banco e às 14h30 começava as aulas de dança até às 18h30, quando então ia para a faculdade de jornalismo no período da noite. Então recebe o convite para o balé Paula Castro para trabalhar à noite com Victor Navarro. Deixou a universidade e ficou trabalhando no Banco do Brasil, fazendo sua formação e trabalhando como bailarino à noite. Nesse momento começa sua carreira profissional na dança. É quando a professora indica que ele fazer aulas com Ismael Guiser era importante. Isso foi no final de 1991 para 1992. Em 1993 surgiram 3 oportunidades de entrar numa das 3 companhias icônicas de São Paulo. No Balé Estágio e no Cisne Negro, ele teria que deixar o Banco do Brasil. E como queria continuar no banco, escolheu trabalhar no balé da cidade de São Paulo. Mudou o horário do banco para a noite e durante o dia ficava no balé da cidade de São Paulo. Quando havia espetáculo à noite, ele trocava o horário no banco. Como é comum nas lembranças dos quadros de dança brasileira, especialmente do pessoal que teve ligação com a dança de São Paulo, o Robson e o Flávio destacam Ivonice Satie. E continuando ele diz: quando o salário de bailarino do balé da cidade de São Paulo melhora, em julho de 1994, ele deixa o Banco do Brasil e passa a trabalhar integralmente na dança. Arrependeu-se de sair de uma situação estável para a instabilidade e diz o Robson: eu não me arrependi de ter tomado esta decisão. A dança lhe deu experiências, contatos e viagens, além da carreira acadêmica. Entrar para o balé da cidade de São Paulo, dirá o Robson, é entrar para uma companhia de um grande teatro que pertence a uma metrópole, de modo que é uma experiência com vinculações à história da dança. Há um passado consolidado a ser levado em consideração. E lembra dos grandes intérpretes do balé da cidade de São Paulo, como Irineu Marcovecchio, Mônica Mignon, Omena Macedo, Lilian Shaw, e trabalhar ao lado desses grandes nomes que ele via na cena era um aprendizado. A virada do balé da cidade de São Paulo para a dança contemporânea, com Antônio Carlos Cardoso e em seguida com Ivonice Satie, amplia o repertório da companhia, ligando-se a nomes europeus, israelenses e africanos. O Robson identifica uma tríade de grandes nomes da dança internacional que fizeram a história do balé da cidade de São Paulo. Lembra o português Vasco Vellenkamp, que montou uma grande obra chamada Sinfonia de Requiem, que ficou no repertório da companhia por 10 anos. Outro marco foi Axioma 7, do coreógrafo Ohad Naharin, e o grau de humanidade de quem dançava. O terceiro componente de tal tríade é Germania Koni, que é senegalesa com as danças tradicionais africanas fundidas com as danças europeias. A grande tríade para a força do balé da cidade de São Paulo, juntando lirismo, humanismo e força animal. Esta tríade funda o que veio depois do trabalho da companhia do balé da cidade de São Paulo. Recorda que nesta época dançava com ele o Jorge Garcia, que montou a coreografia de Praia das Almas para a companhia de dança de Paracuru, além de Cláudia Palma, coreógrafa, e do Armando Auric, que é professor. Durante 15 anos, permaneceu no balé da cidade de São Paulo. Em 2003, Ohad Naharin veio e remontou mais 3 trabalhos e manteve o trabalho de Axioma com a companhia. O balé da cidade de São Paulo, seja por suas excursões pelos países, seja pelos seus trabalhos com artistas estrangeiros e nacionais, deram ao Robson muitos contatos com coreógrafos nacionais e internacionais, como, por exemplo, o coreógrafo francês Angelin Prel-Jocage.
Enquanto ouvimos os dois conversando, Flávio e Robson, vamos ouvindo que o pessoal da dança não diz que tem memória de determinada dança para se esforçar a recordar. Eles dizem que tem impresso no corpo certas danças e coreografias. Flávio, sabe uma coisa que eu queria falar? É a respeito dos professores do balé. Professora Adiador, Ielê Bittencourt, Liliana Benevento e o Ricardo Ordones, Toshi Kobayashi e Holly Elizabeth Cavrel, professora da Unicamp, que é discípula de Martha Graham. Com sua gentileza de mestre, o Robson homenageará os mestres citados. Com seu desenvolvimento técnico-científico, o Robson se aproxima da universidade e vai fazer um trabalho sobre as primeiras semanas da formação do embrião humano, juntando cientistas e artistas, trabalho que apresentaram num congresso de medicina. Esse trabalho o estimula para a carreira acadêmica, e ele inicia na Universidade AMB, em São Paulo. Em seguida, foi fazer mestrado na Unicamp. O Robson Lourenço realça a questão do conhecimento do corpo, em termos de sua anatomia e da cinesiologia, que é uma espécie de ergonomia do movimento corporal, ou seja, realizar o movimento com melhor desempenho e menor dano físico. O Flávio Sampaio fará duas perguntas ao Robson e são estas. A técnica do balé ainda é a grande técnica de ensino da dança? O que é a técnica de ensino do balé adaptada a tantos corpos de povos diferentes? Eles responderão esta questão. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Paracuru, cidade que dança, recebe hoje Robson Lourenço, um dos mais respeitados professores da nova geração de mestres de balé nesse país. Bem-vindo a Paracuru, Robson. É um prazer enorme te receber nessa cidade, um prazer imenso que as pessoas da cidade e quem assiste esse programa conheça você, a tua trajetória na dança brasileira. Eu que agradeço, Flávio. Para mim é uma honra estar aqui com você, tá? É uma honra estar aqui na cidade de Paracuru também, né? Que é como se fosse um farol aí do Ceará para o restante do país. Eu agradeço e para mim realmente é uma honra estar nesse momento aqui com você, Flávio, né? Que é assim, é um ícone para nós, assim, como professor e como produtor cultural dentro do país na área da dança. Obrigado, Robson. Obrigado, querido. Mas vamos começar lá do começo. Robson é um jovem professor ainda, uma geração talvez ou duas gerações abaixo da minha. Como é que o Robson encontrou a dança? Foi a dança que encontrou o Robson, né? Às vezes a dança passa uma rasteira na gente e não tem jeito. Foi o Robson que procurou a dança ou... Eu costumo dizer assim, o papai e a mamãe deram um jeito. Não, eu acho que como a maioria dos homens, né, no país, eu comecei a dançar muito tarde. Eu comecei a dançar com 19 anos de idade. E minha carreira em dança, ela iniciou dentro das danças de salão. Então, eu comecei a dançar em salões de baile na cidade de São Paulo, né? Então, e a partir daí que eu comecei a ir para outras danças. Eu comecei com um professor chamado Tony Spessotto, no bairro do Cambuci. Então ele que me caiu do bairro do Cambuci aqui em São Paulo. E ele que me direcionou nas danças de salão. A partir Tony, eu comecei a procurar sapateado. E eu fui fazer aulas com a Kika Sampaio, numa escola aqui em São Paulo, chamada Kika Tap Center. A Kika Sampaio, assim, é um grande ícone do sapateado aqui no Brasil, né? E daí, eu olhando para as pessoas que estavam dentro da sala de aula, eu percebi que quem fazia giros melhores eram as pessoas que faziam balé. E daí eu fui para o balé a partir do sapateado.
E eu comecei a fazer aulas, então, com uma professora aqui de São Paulo, chamada Áurea Figueiredo, né? No Balé Arte e Expressão, aqui na Zona Oeste de São Paulo. E logo em seguida, eu acho que é importante eu colocar que eu comecei a entrar em contato com 3 tradições do balé aqui em São Paulo, né? A primeira tradição foi o Cacá Boa Morte, que ele era oriundo do Balé Estágio, uma companhia assim que abriu e desbravou, né, o caminho aqui no país com o Décio Otero e a Mari Cagidali. Daí, logo em seguida, ele me levou para um trabalho, né, dentro do Balé Paula Castro, aqui em São Paulo, uma outra escola, que ela estava desenvolvendo um trabalho com o Vítor Navarro. Vítor Navarro é um coreógrafo catalão, né, que trabalhou com o balé da cidade de São Paulo, década de 80. E lá eu conheci uma outra tradição do balé aqui de São Paulo, que é a Escola Municipal de Bailados. Por quê? Uma professora que veio da Escola Municipal de Bailados, a Yara Ludovico, começou a desenvolver e trabalhar comigo. Ela fez um trabalho de base bem forte ali comigo. E foi muito bonito, porque em determinado momento, a Yara Ludovico virou para mim e falou: Robson, você tem que ir para a pessoa que forma bailarinos aqui na cidade de São Paulo, bailarinos homens. E ela me indicou que estava no momento de eu ir procurar Ismael Guiser. Ismael, né, é um mestre da dança aqui na cidade. Ele veio da tradição do balé do Quarto Centenário, que é uma companhia que existiu aqui entre 1954 e 1956. Que era um então, argentino. Eu falo que, assim, minha formação um bailarino básica, argentino. Ela veio. Um bailarino argentino, Robson, que veio para o balé do Quarto Centenário e formou um monte de gente em São Paulo. Mas, Robson, é muito interessante a tua trajetória, porque a gente fala muito aqui nesse programa que em determinados momentos e com determinadas pessoas, a arte é que nos conduz. E parece que a tua história é uma história dessas, que foi a arte que foi te levando para as pessoas certas no momento certo, que é o que faz dar certo uma carreira de dançarino. Foi assim? É assim que tu consegue ver hoje, assim, passado um certo tempo? Eu acho que o contato com a arte que me levou para esse lugar, né? E a arte foi me conduzindo. E ao mesmo tempo eu estava muito atento, né? Então, por exemplo, assim, do fato de ouvir essa professora, Yara Ludovico, que era o momento de procurar o Ismael Guiser, esse professor argentino aqui na cidade de São Paulo, né? E daí aí que me fez trilhar esse caminho, né? Para ir futuramente para a companhia que eu dancei. Então, eu acho que é interessante pensar nessas 3 tradições, né? Que são fortes aqui em São Paulo, que é o Balé Estágio, a Escola Municipal de Bailados, né? E o Balé do Quarto Centenário, né? Que estão representados aí pelo Cacá Boa Morte, a Yara Ludovico e o Ismael Guiser, né? E foi interessante, porque lá junto ao Ismael Guiser, foi muito interessante, porque ali eu vi uma formação muito rigorosa e séria dentro do balé, né, que me fez alcançar determinadas bases para alcançar posteriormente minha carreira profissional em dança, né? Então, ali no Ismael, eu tive contato com outros professores também, que eu acho que é importante eu citar, que foi Yoko Okada, também vindo do Balé do Quarto Centenário, e a Neide Rossi, que também foi bailarina do Quarto Centenário. Então, foram um hall de professores, né, e coreógrafos no início da minha carreira que me conduziram, né, para a minha profissionalização futura, né. Você acha que hoje, com o advento da internet, né, de tudo ser muito rápido aqui na net, os jovens de hoje, você hoje é um grande professor, você é um professor respeitado na cidade de São Paulo, mas você acha que hoje os jovens, eles são
preparados mentalmente para aprender uma atividade, uma arte tão sofisticada quanto o balé, com todo o tempo necessário que isso necessita? Ou você acha que está no momento de nós, professores de balé, nos conectarmos mais com esse tempo e achar atalhos, e esses atalhos eu vou chamar de novas tecnologias, para que esse tempo se condense e isso fique de uma forma mais rápida? É possível? Eu acho que não é possível, Flávio. Eu acho que não é possível. Mesmo com as novas tecnologias, o aprendizado de balé, ele é um aprendizado que ele leva tempo, né? E ele tem que ter um aprendizado que é pelo viés do corpo, né? Então, assim, que se estabelece pela repetição e que você vai encaminhando nessa repetição para você conseguir alcançar determinados entendimentos do corpo, né? O que eu penso é que as tecnologias nos trazem outros contatos de mundo, né? Então, por exemplo, talvez hoje, né, um jovem de 12, 13 anos, ele tenha contatos, né, com acervos, arquivos, repertórios, que era muito mais difícil na minha época, que nós tínhamos que comprar em VHS, ou na sua época, que você tinha que entrar em contato através de filmes, né? Então, talvez isso você consiga entrar em contato com o repertório, né? O repertório com uma informação em dança. Mas o trabalho de dança, ele é diário, e ele é através do corpo, né? E ele é uma construção que ela é lenta, né? Então isso a gente tem que compreender também, que para você formar um bailarino leva-se anos, né? Então eu não creio muito que as tecnologias facilitam o trabalho do corpo, sabe? Eles podem aumentar as referências, porque hoje com um clique, né, você consegue alcançar referências seculares, né? Até do início do século XX, através de filmes, né? E qualquer referência mundial, né? Mas eu não acredito que isso fique num lugar que diminua o tempo, sabe? Eu acho que daí o trabalho de dança ele é um trabalho muito refinado, né? Ele é um trabalho muito sofisticado. Eu acho que tem também a tecnologia primordial do ser humano, que é o próprio corpo, né? Eu sou de um tempo que a gente tinha que ter um amigo que fosse comissário da Varig, que pudesse trazer uma fita de Nova York, que a gente guardava aquilo como uma preciosidade, para que a gente pudesse assistir um balé, aquilo que a gente queria fazer, que aqui no Brasil não existia. Não existiam fitas VHS, todas elas eram importadas, não eram vendidas aqui. Então, assim, o que você fala e o que hoje a tecnologia traz para a garotada é muito importante, mas eu ainda sinto, talvez no meu micromundo aqui de Paracuru, um pouco de interesse dessa garotada de entrar nesse mundo, sabe? Assim, a gente ainda precisa meio que ir mostrando aos poucos a importância desse caminho. Mas vamos voltar lá à tua formação. Como é que era a vida de um garoto em São Paulo, aprendendo dança, já entrando numa faixa etária que tinha que ir para balada, tinha que se divertir, que estava começando a namorar, então tinha que levar a namorada para o cinema, portanto tinha que ganhar um dinheirinho. Como é que era isso? Como é que foi a tua experiência? Bom, eu trabalho desde muito cedo.
Desde os meus 13 anos, eu comecei a trabalhar numa biblioteca na escola, e aos 14 anos eu entrei numa instituição assim bem robusta, que é o Banco do Brasil. Então, eu trabalhava no Banco do Brasil, quando aos 19 anos eu comecei a trabalhar, a estudar dança. Então, o que acontecia? Eu trabalhava no banco das 8 até as 14 horas, saía lá do banco às 14 horas e ia fazer a aula às 14h30. Então, eu começava meus estudos às 14h30 e até 18h30, e às 19 horas eu estava entrando na faculdade. Então, meu dia começava às 7 da manhã com o trabalho, estudava dança à tarde e logo em seguida eu ia para a faculdade de jornalismo à noite. Nesse momento, o que aconteceu? No terceiro, quando eu estava no 4º ano da universidade, surgiu um impasse, né? Que foi quando eu tive um convite para trabalhar lá no Balé Paula Castro, para trabalhar à noite com o Vitor Navarro, né? E eu resolvi naquele momento sair da universidade e começar a dançar. Foi aí que eu trabalhei em dois empregos, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Das 8 ao meio-dia, fazia minha formação, continuava a minha formação à tarde, e daí à noite eu fazia o trabalho profissional em dança, né? Então foi aí que a Paula Castro me deu o meu primeiro contrato, né? Como bailarino, né? Então nesse momento eu dividi as minhas atividades, né? Trabalhava em 2 atividades ao mesmo tempo para conseguir dançar. Então, mas você é jornalista de formação. Foi faculdade. Isso, minha formação eu fiz jornalismo na faculdade Casper Libero. Mas então você voltou a essa formação que você abandonou por um tempo para dançar com Vitor Navarro, que aliás é uma excelente oportunidade, porque é um dos grandes coreógrafos latino-americanos. Você volta para a faculdade então após essa experiência? Sim, o que aconteceu? Esse trabalho com o Vitor me fez entrar em contato com uma experiência profissional em dança. E foi neste ano, no final deste ano, que essa professora me indicou para eu estudar com o Ismael Guiser, na academia dele aqui em São Paulo. Então eu continuei trabalhando. Então eu trabalhava no banco pela manhã, fazia aulas com o Ismael à tarde e à noite continuei trabalhando na Paula Castro. Isso foi final de 1991 para 1992. No início de 1993, tiveram 3 audições aqui na cidade de São Paulo. Uma para o próprio Balé Estágio, uma para o Balé Cisne Negro, que também é uma companhia muito tradicional aqui, que era dirigida pela Ouda Bittencourt, né, aqui em São Paulo, e o Balé da cidade de São Paulo, que estava começando a direção da Ivanice Satie. Eu, por causa da formação com o Ismael, né, e que eu tinha pouquíssimo tempo de dança naquele momento, 3 anos de dança, eu passei na audição do Balé Estágio e do Cisne Negro. Porém, tanto a Márica como a Uda colocaram que eu não poderia trabalhar no banco e nas companhias ao mesmo tempo, né? Daí eu falei, bom, eu agradeço, mas eu vou ver um lugar se seria possível continuar trabalhando no banco em uma companhia. E eu fiz audição para o Balé da cidade de São Paulo. A Ivanice me contratou como estagiário naquela época, ganhando a metade do que os bailarinos ganhavam, e me perguntou assim, eu sei que você trabalha num banco, como é que você vai fazer? Eu falei assim, olha, me dê 2 semanas que eu vou trocar meu horário do banco para a noite e eu trabalho no Balé da Cidade durante o dia. E 2 semanas depois eu tinha trocado meu horário para o banco à noite e trabalhando no Balé da Cidade durante o dia. Então eu trabalhava das 9 às 3h30 lá no Balé da Cidade e trabalhava no Banco do Brasil das 4 às 10, né? E quando tinha espetáculos, eu mudava. Então eu trabalhava no banco pela manhã e à noite ia fazer espetáculos no Teatro Municipal, né? Então foi esse período de transição para dentro de uma companhia profissional, né? Tendo um contrato, trabalhando 6 horas todos os dias, né?
foi em 1993. Daí foi a Ivanice Satie, né, que foi diretora do Balé da Cidade durante 2 oportunidades, que me levou, né, a buscar a profissionalização em dança. A Ivanice Satie, então, que é uma das grandes coreógrafas, uma grande coreógrafa paulista, uma grande bailarina, uma grande artista, uma das grandes amigas que eu tenho muita saudade. Eu sempre que assim posso citá-la nesse programa, porque eu acho que a Ivanice foi uma artista referência. Ela é um referencial para quem quer fazer arte, qualquer tipo de arte. Eu conheci a Ivanice Satie fazendo um musical da Broadway que foi montado em São Paulo, acho que um dos primeiros grandes musicais, e me surpreendeu aquela bailarina que começou com o balé clássico. Ela começa no corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo como uma bailarina clássica, e ser uma artista completa, cantar, dançar, representar, e chorus line. E depois nós ficamos amigos, e sempre que íamos para Joinville eu adorava conversar com ela, porque ela me abastecia de arte. Então assim, você começa muito bem. Mas aí eu fiquei curioso agora, e quando é que você disse bye bye Brasil, bye bye Banco do Brasil? Eu quero a dança e eu vou ficar só com ela. Quando é que isso aconteceu? Bom, o que aconteceu? De 1993 eu trabalhei como estagiário, né, nos 3 primeiros meses, e logo em seguida veio um contrato como bailarino. Isso era junho de 1993. E daí, um ano depois, em julho de 1994, teve um aumento salarial no Teatro Municipal, tanto para os músicos como para os bailarinos. E que dava, assim, o meu salário mais o salário que eu ganhava no Balé da Cidade. E eu olhei para aquele momento e falei assim, bom, esse é o momento para eu fazer a minha opção pela dança, né? E saí do Banco do Brasil, isso foi em 1994, e naquele momento eu fui fazer minha opção em trabalhar só como bailarino. Então foi junho de 1994. Então foi que estava... Você se arrepende dessa opção? Você se arrepende hoje de ter deixado uma instituição tão conceituada e como o Banco do Brasil? Porque a dança é uma aventura. Não. A gente tem um contrato, mas a gente não sabe se no outro ano esse contrato se renova. Sim. Eu acho que tem uma questão ali, eu não me arrependo não, Flávio, porque na realidade eu acho que todas as vivências que eu tive de experiências de vida, né, no Balé da Cidade e depois, o banco não me proporcionaria, né? Então, desde contatos artísticos mesmo, né? Experiências artísticas, né? Com coreógrafos que eu trabalhei ao longo da minha carreira no balé, as viagens que nós fizemos inúmeras turnês, né? Dentro do Balé da Cidade, e minha posterior carreira, né? Depois do Balé da Cidade, né? Que foi uma carreira acadêmica. Então, eu não me arrependo, não. Eu olho para trás, assim, com muito orgulho, assim, de todas as escolhas que eu fiz, assim. Vamos conversar um pouco sobre esse momento? O Balé da Cidade de São Paulo é uma das melhores, mais conceituadas companhias de dança brasileira. Na minha opinião pessoal, é uma grande companhia, ela pode ser comparada a outras grandes companhias no mundo, pelo seu repertório, pelo seu elenco, pelos coreógrafos que lá deixaram obras fantásticas, pela história, né, que ela construiu. Eu, a semana passada, entrevistei o Antônio Carlos Cardoso e a gente teve a oportunidade de conhecer aspectos do Balé da Cidade de São Paulo que até antes eu não conhecia. Então, cada vez mais, eu sou um apaixonado por essa companhia, que já esteve aqui em Paracuru, que já se apresentou na nossa praça de eventos e que a cidade inteira lembra até hoje, porque foi uma grande audiência que essa companhia teve aqui. Mas vamos lá,
Como é que você entra naquele lugar que é quase mágica, né? Se apresentar no palco de um teatro de ópera lindo como é o Teatro Municipal de São Paulo, deve ser uma experiência única, porque para mim foi no Teatro Municipal do Rio. E quais os balés que você dança, que você ainda guarda assim na sua memória, essa experiência com o público? Bom, eu acho que a primeira coisa quando você entra numa companhia como o Balé da Cidade de São Paulo, né, que é ligada a um teatro de uma cidade que é uma metrópole como São Paulo, a primeira coisa que vem é a história, né, da companhia. Então, vem com muita força essa história da companhia. E é no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que você vê lá, eu lembro que na época tinha bailarinos que estavam na companhia há 20, 25 anos trabalhando, grandes intérpretes como Irineu Marcovecchio, Mônica Mignon, Lumena Macedo, Lilia Shaw. Então, eu consegui trabalhar ao lado desses intérpretes que eu via na cena. Então, esse aprendizado do dia a dia, ele já é grande para um bailarino que recém entra, né, nessa companhia. E daí, ao mesmo tempo, acho que teve uma característica, né, como você entrevistou Antônio Carlos Cardoso, né, que é a companhia, o Balé da Cidade, ela tem um repertório muito contemporâneo, né? Teve uma virada em 1974 com o Antônio Carlos Cardoso e de 74 até 93 a companhia fez o seu nome e seu repertório, né? Em 94, com a entrada da Ivonice Satie, o que acontece? Ela vem e ela amplia o nome o repertório da companhia, né? Então ela começa a trazer pessoas que estavam ligadas a companhias, a nomes europeus, né? Israelenses e africanos. Então acho que teve uma tríade muito forte no período que eu trabalhei lá, que é o de um coreógrafo português chamado Vasco Wellenkamp, que ele foi coreógrafo residente da Fundação Calouste Gulbenkian. E ele montou uma grande obra lá chamada Sinfonia de Requiem, e que eu acho que foi um marco para a companhia e ficou dentro do repertório da companhia durante 10 anos. Outro marco que eu acho que é importante também dizer foi Axioma 7, de um coreógrafo israelense chamado Ohad Naharin. Ohad Naharin é um coreógrafo que é um dos grandes nomes, né, da cena mundial da dança, e que tem o trabalho dele na cidade de Tel Aviv. E ali com o Ohad, que foi muito fundante esse trabalho, primeiro com o Axioma, né, 7, porque ele nos mostrou um grau de humanidade para se dançar, que era algo que eu ainda não tinha contato, mas toda uma geração que dançou comigo ainda não tinha contato com esse grau de humanidade, né? Dançava comigo, por exemplo, o Jorge Garcia, que eu acho que já montou aí na companhia de Paracuru, né? Dançava comigo a Cláudia Palma, sabe? Que hoje é uma coreógrafa aqui de São Paulo, né? O Armando Auric, que é um professor também aqui na cidade, né? Então, esse trabalho com o rádio foi muito impactante. E eu acho que teve uma outra tríade também, que eu acho que é importante colocar, que é de uma coreógrafa senegalesa, que hoje ela é chamada Germaine Akoni. Germaine, ela tem um trabalho que ela trabalha com as danças tradicionais africanas, e funde com o trabalho das danças tradicionais europeias, né? Então ela faz um trabalho que liga essas danças africanas com as danças europeias. Então acho que essa tríade, né, que é Vasco Wellenkamp, Ohad Naharin e Germaine Akoni, foi uma tríade muito importante para essa geração, né? Então a gente dançava a visceralidade dos trabalhos do Ohad, com o trabalho muito quase animalesco das danças africanas, né, da Germaine, e um trabalho muito lírico, né, do Vasco Wellenkamp, né.
Eu acho interessante que essa tríade, eu acho que funda, inclusive, os futuros trabalhos que foram feitos ali no Balé da Cidade, né? Mas são esses três que eu acho que é uma tríade muito forte dessa geração. Que eu acho que abre caminho para possibilitar que o Balé da Cidade de São Paulo se apresente fora do Brasil em inúmeras turnês pela Europa, porque Vasco é um dos mais interessantes coreógrafos portugueses. A Germaine Acuni, eu tive a oportunidade de ir no Senegal, conhecer o trabalho dela, e é fantástico porque poucas pessoas talvez saibam disso, que através dessa junção de danças africanas tradicionais com a dança contemporânea, ela consegue unir grande parte das tribos do Senegal que vivem numa guerra civil. Então, ela contribui imensamente naquele país para a educação formal, porque aí as pessoas conseguem ficar em paz e numa sala de aula juntos. É um trabalho que ela fez com o governo do Senegal, que é super interessante, que tem o apoio da Universidade da Califórnia. Então, assim, é um momento muito bom, um momento muito legal daquela companhia que você entra ali, né? Você fica quanto tempo nessa companhia? Eu fico lá de 1993 até 2009, foram 15 anos, né? E acho que é importante falar, por exemplo, que depois, em 2013, isso aí. O RAD veio, fez remontagens, né, de trabalhos para a companhia, remontou mais 3 trabalhos, manteve o trabalho de Axioma 7, e também eu acho que o contato com outros coreógrafos, né, internacionais e nacionais. Então a gente teve um contato também com o francês Angelin Prejocage, que é um coreógrafo também da nova geração francesa, daquele momento, né, Mauro Bigonzetti. E deu oportunidade, também eu tive os primeiros balés de um coreógrafo paulistano chamado Sandro Borelli, né? E eu também dancei os primeiros balés do Jorge Garcia. Então, acho que foi muito, muito rico aquele momento, que ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com um repertório internacional, né? E com viagens, né? O Balé da Cidade naquele momento fazia turnês todo ano para a Europa, Israel, passava de 20 a 60 dias fora fazendo turnês, né? Então foi um momento muito rico da companhia, não só apenas pelo trabalho da companhia, mas para mim pessoalmente, culturalmente, foi muito profundo e muito rico, assim, né? Entrar em contato com diferentes coreógrafos e culturas, né? Quais desses balés que você dançou, assim, você dançou um repertório vasto, qual deles você ainda traz essa memória no teu corpo? Eu acredito que a gente sempre tem um que dizia, que a gente chegava em cena e dizia assim... Eu acho que eu trago muito os balés do Vasco, dentro do meu corpo, né? O trabalho do Ohad Nahari, muito forte também. E por incrível que pareça, o trabalho da Germaine, de trabalho de percepção de ondulações no corpo, sabe? Então, eu acho que esses três coreógrafos são os que foram mais fortes, assim, dentro do trabalho, né? Ô Flávio, sabe uma coisa que eu queria também falar? Dos professores do Balé da Cidade. Ah, que eu acho que, legal! Fala. Os professores, porque teve um hall de professores lá que foi incrível, assim. Então, eu tive 2 professores que eles vieram dessa tradição, uma tradição do quarto centenário, né? Que a Di Ador, que foi uma bailarina, né, do American Ballet Theatre, e foi professora do Balé da Cidade de São Paulo. A primeira brasileira pertenceu ao American Ballet Theatre, a Di Ador. Sim.
E um outro professor que também veio da tradição da Escola Municipal de Bailados, que ele foi aluno do Velchek, que é o Iele Bittencourt, né? Então também eu acho que tem essa força dessas tradições da cidade, né? E teve uma outra, além disso, no balé, eu acho que teve dois outros professores que vieram da tradição do balé estágio, que é a Liliane Benevento também, que é uma grande mestre ainda, né, na cidade, e o Ricardo Ordonhes. Então, acho que assim, no hall de balé, teve esses 4 professores, a Diador, Iele Bittencourt, Liliane Benevento e Ricardo Ordonhes. Se você colocasse Toshiko Bayashi, você fecharia um círculo de... Pode falar. Se você botasse Toshiko Bayashi, você fecharia um círculo de formação em balé em São Paulo, que eu acho que formou gerações, né, de bailarinos, assim, muito importante. Sim. O trabalho com a Toshi eu tive pouquíssimo contato. Só depois que eu saí do Balé da Cidade, que eu fui fazer aula com ela, né? Em festivais que eu estava como jurado, tudo, mas que eu fui fazer aula para conhecer o trabalho da Toshi, né? No meu corpo, né? E tem uma outra professora também, que eu acho que foi muito importante para a minha geração, que é uma americana chamada Holly Cabral. Né? A Holly, ela é professora atualmente na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e ela dançou com a Martha Graham. E ela tem um trabalho muito sério de formação em dança contemporânea. E eu lembro que, através da Holly, eu comecei a entender quais eram os princípios de dança moderna e dança contemporânea. Então, eu acho que esse hall de professores são os professores que me marcam ali também no Balé da Cidade, junto com as coreografias, né? Que legal você falar dos seus professores, porque isso denota o professor que você é. Vamos falar um pouco do você como professor, você como acadêmico. Você tem uma carreira acadêmica invejável, maravilhosa. A gente está se aproximando dos 15 últimos minutos desse programa, então a gente ainda tem muita coisa para dizer, porque você é bacharel em jornalismo, você é mestre em artes, você é doutor em artes da cena e você está fazendo pós-doutorado. Então, assim, uma carreira para um garoto, você ainda é um garoto jovem, muito consistente. Quando é que você vê, assim, eu quero ir por aí, eu quero me abastecer da academia, quero ir para a universidade? Quando que te deu esse estalo? Em 2006, eu comecei a estudar com um médico aqui de São Paulo, chamado Ricardo Gelman. Esse médico é um médico antroposófico que, na época, ele convidou para fazer um trabalho sobre a embriologia humana. E o que é embriologia, Flávio? São as 8 primeiras semanas da formação humana, dentro do útero. E eu fui estudar com ele, a gente trabalhou com artistas e cientistas dentro da Estação Ciência da USP. A partir desse primeiro estudo, né, com artistas e cientistas, nós levantamos um trabalho que foi apresentado em congressos, né, de medicina. Desse primeiro trabalho, que a gente usava vídeo instalação, dança, né, me instigou para ir fazer um trabalho de pesquisa mais profundo. Em dezembro de 2008, eu tive um convite para ir dar aula na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. A professora Silvia Geraldi, ela me convidou para ir fazer parte do hall de professores. Ali eu vi que era um bom momento, porque em 2008 eu estava com 39 para 40 anos e eu estava instigado para ir fazer pesquisa. E com o trabalho do Balé da Cidade eu não conseguiria fazer mestrado e doutorado. E daí eu saí do Balé da Cidade, depois de 15 anos, eu pedi a minha saída do Balé da Cidade e mudei meu ciclo. E daí eu entrei como professor da Anhembi Morumbi, né, aqui em São Paulo, e fui fazer mestrado na Unicamp, né, com a professora Júlia Ziviani Vitiello. A professora Júlia, ela tinha uma carreira muito parecida com a minha. O que era uma carreira parecida? Ela foi bailarina do Balé da Cidade de São Paulo e ela foi diretora do Balé da Cidade logo após o Klaus Viana ser diretor. E daí, essa proximidade com a Júlia, o trabalho na Anhembi Morumbi, me levou a investigar outras formas de fazer dança
a partir do conhecimento da anatomia, da cinesiologia, né? Junto com o estudo de movimento. Acho importante falar que isso eu já fazia lá no Balé da Cidade, né? Então era um estudo que, por exemplo, antes das aulas, do meu dia de aula, eu fazia um aquecimento ali pelo esqueleto, pelos ossos, né? Então eu entrava em contato com o meu esqueleto e daí ia para as aulas do Balé da Cidade e ia para o dia inteiro de trabalho a partir desse contato com o esqueleto, né? Esse contato que eu fazia com o esqueleto. E ao trabalho na universidade, o mestrado e posteriormente o doutorado, esse trabalho na universidade, junto com o Balé da Cidade, fez com que eu aprofundasse esse trabalho do esqueleto, sabe? Então, assim, foi muito rico, né? Porque daí eu entrei em contato na universidade, a formação de artistas da dança, mas ao mesmo tempo, lá na EMB, nós fazemos a formação de professores de dança, para atuação de professores de dança. Então esse foi um lugar de muita responsabilidade também, né? Então você conseguir encaminhar, né, o seu mestrado, o seu doutorado, junto com a sua primeira fase da sua carreira como professor, né? Que eu estou aqui como professor há 12 anos, 12, 13, 14 anos. Então, acho que ainda para o trabalho de professor de dança a gente está no início, né? A partir de 14 anos do trabalho de professor que você começa a ter uma noção de um trabalho continuado, de um trabalho a longo prazo, né? Porque você formou uma ou duas gerações, né, de bailarinos. Então, acho que isso é interessante, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Pode falar. Porque você é um bailarino que vem de uma formação do balé clássico. Você é um professor que também replica essa tecnologia, essa técnica. Você acha que o balé clássico ainda é uma grande técnica para formar bailarinos hoje? Essa é uma pergunta. Eu quero fazer outra. Você acha, porque assim, a grande maioria dos bailarinos e até mesmo de professores que a gente encontra nesses lugares que a gente vai, às vezes, festivais, encontros de professores, a impressão que eu tenho é que eles acham que balé é uma coisa só. Veio da Europa, foi montado lá no Bolshoi, no Kirov, na Ópera de Paris, e aquilo ali traz para cá e replica-se do mesmo jeito. Você acha que existem outras visões, outras interpretações dessa técnica, outras aproximações com outros corpos, que não seja um corpo nórdico, um corpo idealizado, porque o balé foi construído em cima de um corpo idealizado. Então, como é que a gente transfere isso para um corpo multirracial que é o nosso? Primeira pergunta, se o balé ainda é uma técnica fundante. Eu acho que não só o balé, né? Eu acho que dentro da formação de um bailarino, ele tem que entrar em contato com várias técnicas e sistemas de movimento, né? Então, desde balé clássico, técnicas de dança moderna e contemporânea, sejam ela americana ou alemã, danças de origem brasileira, danças de origens africanas, para ele conseguir desenvolver composição, trabalho baseado em Rudolf Laban, do sistema Laban de movimento, improvisação, para ele conseguir hoje, né, no mercado de trabalho de hoje, ele conseguir alcançar todas as técnicas e coreógrafos e embates que ele vai ter como bailarino. Então essa é uma questão, né? A segunda questão é que, assim, eu acho que aqui no Brasil nós temos trabalhos que eles são muito sofisticados e que utilizam o trabalho de estudo de movimento junto com as técnicas de dança, entre elas balé. Vocês aí na cidade de Paracuru tem o Fábio Sampaio, que é uma das referências, né, daqui do país, né, que faz esse entrelaçamento, né? No Rio de Janeiro eu posso citar o Semen Jombai, né, que faz esse entrelaçamento também.
E hoje em dia o Sêmen já faleceu, mas hoje em dia a Giselda Fernandes, né, que faz esse entrelaçamento. E em São Paulo, posso citar o da Zélia Monteiro, né, que faz entrelaçamento e que vem do trabalho do Klaus Viana. E por que eu trabalho essa característica desse rol de professores, né? Porque eles trabalham a partir do estudo do movimento. Então, eles pegam o esqueleto e anatomia e vão estudar esse esqueleto e anatomia ligado aos códigos do balé. Então, o movimento vem em primeiro lugar do que o código em si. E daí, quando a gente inverte essa lógica, não existe um corpo idealizado. Existe o corpo que tem a potência do que está diante de você. Eu cito, né, esses nomes porque eu acho que a gente tem um rol, né, de trabalho aqui no Brasil que ele é muito precioso, tá bom? E não é só aqui no Brasil, né? A gente pode ver que existe uma disputa, não, existe um esquecimento desse trabalho anatômico, desse trabalho de cinesiologia, que está por baixo do trabalho técnico, né? Então a gente vê em alguns tratados desde o século XVII isso, sabe, Flávio? Então foi o meu estudo de doutorado. Então eu posso citar o Jean-Georges Noverre, né? Que é um ícone, que é o dar o nome para o Dia Mundial da Dança, né? O John Weaver, que é um inglês também, e que eles vêm trazendo essa tradição, né? E além daqui no Brasil, esses nomes que eu citei, né? Então agora, por exemplo, no pós-doutorado, eu estou agora em busca dos nomes brasileiros, que fazem a junção do balé com esse trabalho de conhecimento do corpo, né? Então, para começar a investigar e trazer isso como arquivo e conhecimento brasileiro. Você acha que o conhecimento somático aproxima o balé da dança contemporânea? Muito. Eu acho que não só a dança contemporânea, mas o conhecimento somático, ele vai trazer uma camada de conhecimento do esqueleto, da anatomia, a partir do próprio corpo de quem está estudando. Às vezes é um trabalho que ele é lento, mas parece que essa lentidão, quem vê uma ou duas aulas, pensa que é uma perda de tempo. Mas assim, a gente o que você trabalha em 2 a 4 aulas, você vai cavalgar em termos de percepção técnica adiante, sabe? Então, eu posso, assim, o que eu vejo nas minhas salas de aula, né, e nas salas de aula de professores que trabalham com conhecimento somático, é que, às vezes, o que demoraria 6 meses de instrução, demora 1 mês e meio ou 2, sabe? Então, para a construção de conhecimento em balé, sabe? E em dança de forma geral. Então, acho que o conhecimento somático ele é fundamental hoje em dia, sabe? É uma das tecnologias para a gente trabalhar a dança. Talvez aquela conversa que você teve lá no início do programa, para a gente diminuir tempos, o conhecimento somático nos traz essa profundidade no corpo, dilata, contempla e ao mesmo tempo diminui tempo, sabe? Então talvez não esteja nas tecnologias do computador e do celular, mas esteja nas tecnologias do próprio corpo mesmo. Eu também penso assim, Robson, mesmo porque há uma variante de ensinos de balé, né, ao longo do tempo, o que fez Carlo Blasi, o que fez Cecchetti, o que fez Bournonville, o que fez Vaganova, que mudaram o eixo, o que fez Balanchine. Balanchine é maravilhoso para o que a gente quer ensinar dança hoje, porque quando você muda o eixo, você muda uma forma de dançar. E eu acho que quando a gente pensa tudo isso e junta ao conhecimento somático, a gente consegue diminuir bastante o tempo de formação. Um prazer enorme falar com você. O tempo passa rapidinho, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso a noite inteira, mas o tempo da gente vai rápido. Então, assim, Robson, muito obrigado por você mostrar um pouco do seu trabalho aqui na minha cidade. Esse programa também fica no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará como uma forma de pesquisa, de memória da dança, porque as novas gerações elas precisam conhecer quem foi que construiu o pensamento de dança no Brasil, e você certamente é uma dessas pessoas. E eu coloco nossos microfones e à tua disposição para a tua despedida e dizer do muito obrigado que o José do Vale Pinheiro Feitosa também faz para você, certamente.
Bom, Flávio Sampaio e José do Vale Feitosa, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Para mim, o convite vindo do Flávio Sampaio é uma honra mesmo, né? Porque é uma das pessoas que eu estudo hoje para ser o professor que eu sou, né? O pesquisador que eu sou. Fico muito, não só honrado, assim, mas feliz de estar um programa aí na cidade de Paracuru, que é um farol mesmo de memória e de arte dentro do nosso país. Flávio, te parabenizo muito, tá bom? Por esse trabalho que você faz aí e também por Feitosa, tá bom? Pelo trabalho aí junto à rádio. Agradeço demais e parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você, querido. A de Paracuru espera que um dia você possa vir aqui nos conhecer pessoalmente. É uma cidade linda, você vai ver, tem de um lado dunas brancas, de outro são falésias quase vermelhas e um farol no meio disso tudo, que você vai ver que é um lugar belíssimo, muito bom de se estar. Tá? Obrigado, querido. Até um dia a gente se encontrar. Em breve, Flávio. Sim, eu acredito que sim. E assim, vai ser uma grande honra e um prazer imenso receber você, tanto na cidade quanto na nossa escola. Muito obrigado, tá? Tá bom, Flávio. Muito obrigado e um abraço a todas e a todos os ouvintes.